Mudanças nos ecossistemas. A natureza está suscetível a muitos fatores que podem alterar características dos ecossistemas. Essas mudanças podem ser geradas por catástrofes naturais ou pela ação humana. As alterações de temperatura e chuva podem prejudicar o desenvolvimento ou aumento da população das espécies, animais ou vegetais da região, podendo também aumentar a mortalidade, afetar a imunidade a doenças, reduzir a mobilidade e até acelerar a taxa de extinção, diminuindo as diversidades das espécies. O que isso quer dizer? Uma seca prolongada vai fazer com que muitas espécies morram, vai desequilibrar o meio ambiente. Ou um excesso de chuvas pode trazer uma grande quantidade de doenças, como por exemplo malária, dengue, febre amarela? Sim, né? Então, questões do ambiente vão fazer com que o ecossistema se modifique e traga consequências. Agora, continuando. Além das influências específicas de cada espécie, algumas alterações podem ocorrer no ciclo de vida delas, como floração, frutificação ou perda de flores, migração ou nascimento de filhotes. Bom, vamos supor que nós estamos na época do piqui, né? Quer dizer, se houver uma seca prolongada e não tiver uma certa quantidade de chuva, o que vai acontecer? Obviamente que essas flores não irão nascer, ou elas nascerão e cairão muito rápido antes do fruto, antes de serem polinizadas, para que exista o fruto, né? É só um exemplo que eu estou dando. E afetam interações intra ou interespecíficas como predação, dispersão, polinização e competição. A falta de abelhas, por exemplo, no nosso ambiente. Se a gente não tiver as abelhas, não vai haver polinização. Sem polinização, não vão vir os frutos. Se as flores não forem polinizadas, não virão os frutos. Nenhum fruto, nem goiaba, nem laranja, nem manga, nenhuma. Por isso, as abelhas são tão importantes. E o aquecimento global, a falta de chuvas, está diminuindo a quantidade de abelhas existentes no nosso planeta. Bom, um dos fatores que podem alterar a temperatura e o clima de um bioma é o aquecimento global, aquele que a gente já estudou anteriormente, né? Que nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa. Quer dizer, o efeito estufa, ele deve existir para manter a temperatura do nosso planeta. Mas quando esse efeito estufa, há um calor demasiado por causa da queima dos combustíveis fósseis, né? Vai fazer com que exista o aquecimento global e vai prejudicar a nossa temperatura. Esse efeito é um fenômeno natural, ou seja, o efeito estufa é um fenômeno natural, importante para a Terra, pois permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação é prejudicial. O efeito estufa acontece pois na atmosfera há a presença de gases, conhecidos como gases de efeito estufa, que garantem que parte do calor que chega ao planeta fique retido. O aumento desses gases leva a uma maior retenção do calor e, portanto, um aumento de quê? Da temperatura do nosso planeta. Vamos lembrar? Quer dizer, o calor do Sol entra, nós já estudamos isso aqui, e ele sai da superfície. Se houver um excesso de poluição, grande parte desse calor vai ficar retido no nosso planeta ao invés de sair, tá vendo? Causando, então, um aquecimento global, ou seja, um aumento da temperatura do nosso planeta. Quando falamos de aquecimento global, estamos referindo-nos ao aumento anormal de quê? Da temperatura média do nosso planeta. Para ter-se uma ideia, a temperatura média global da superfície aumentou aproximadamente 0,74 graus Celsius nos últimos 100 anos. As pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação de quem? Do ser humano. É o ser humano que anda poluindo o meio ambiente, que ao longo dos anos aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico. O aumento da temperatura pode provocar alterações climáticas, como o aumento do calor em climas mais quentes, derretimento das calotas polares e intensificação dos períodos de estiagem, ou seja, aumento do período sem chuva. Catástrofes naturais como queimadas, olha só a fotografia da queimada aqui, terremotos, erupções vulcânicas, né, tsunamis, entre outros, podem interferir sim no ecossistema. As queimadas são recorrentes em ecossistemas semelhantes ao do nosso cerrado, né, que ele parece uma savana, não é verdade? Só que muito mais rica que a savana africana e a savana australiana.
onde quase anualmente ocorrem grandes incêndios que dizimam milhões, e no caso do incêndio que perdurou até janeiro de 2020, mais de 1 bilhão, gente, de animais nativos, como cangurus, koalas e várias espécies de répteis e anfíbios. Essa queimada que ocorreu na savana australiana, ele foi noticiário na televisão, assim, em muitos quesitos, né? E nós vimos que os animais morreram, a vegetação morreu, né? Morreram justamente queimados, né? Então as queimadas são um grande problema para o nosso ambiente. Sem contar que diminui a quantidade de árvores, aumenta ainda mais a temperatura, né? Nosso planeta fica bem mais quente. Historicamente, catástrofes naturais são responsáveis pela extinção de milhares de espécies, como uma reação em cadeia gerada pelo impacto de um asteroide que dizimou grandes répteis que habitavam nosso planeta, chamados de dinossauros. Quer dizer, a história conta que houve uma grande explosão e que matou todos os dinossauros, né? Alguns, lógico, por causa da explosão, mas a grande maioria por quê? Porque houve uma mudança no clima e na temperatura e eles morreram de fome ou por causa dos gases dessa explosão. Não em si morreram, né, queimados pela explosão, mas morreram pela falta de recursos para se alimentarem, né? Ou por causa dos gases que trouxeram doenças a eles e eles morreram. Bom, então aqui, que hoje tem seus registros feitos a partir de fósseis. Nós sabemos que os dinossauros existem por quê? Porque nós temos os ossos, né? Os restos mortais deles. Os animais que existiram por cerca de 170 milhões de anos e foram extintos há mais de 65 milhões de anos. Quem está falando? Dos dinossauros. Eles eram de várias espécies, de vários tipos, podendo uns serem predadores, ou seja, comiam carne, né? Comiam os outros dinossauros. Outros herbívoros, alguns com muitas toneladas, outros pequenos como cães. Então existe uma variedade muito grande desses dinossauros aqui na Terra. Agora nós vamos ver sobre esse impacto social das mudanças do ecossistema. Os ecossistemas do mundo, eles estão ameaçados. Por quê? Porque o homem está destruindo esses ecossistemas, né? Está desmatando, está queimando. Bom, a maior parte dos tipos de habitantes naturais mostra sinais de grave degradação. As populações de fauna e da flora estão diminuindo e a terra, o ar e a água estão cada vez mais poluídos. Nós sabemos que a água está ficando cada vez mais poluída, não é isso? O ar está ficando poluído. Bom, todos os ecossistemas da Terra foram transformados de alguma forma através de ações de quem? Do homem, ações humanas nos últimos 50 anos. Tudo isso comprometeu a capacidade dos ecossistemas de prestar os serviços de grande importância para o bem-estar humano. Mais de 60% dos ecossistemas do mundo, dos quais depende o bem-estar humano, estão sendo degradados ou usados de forma insustentável, né? O homem está destruindo o meio ambiente e destruindo os nossos recursos, impossibilitando a nossa sobrevivência. Quase todas essas mudanças ocorrem devido às influências de quem? Do ser humano, principalmente como resultado de pressões econômicas e desenvolvimento. Então, o ser humano está destruindo o ambiente.